Olá, pessoal, graça e paz. Vem comigo para um devocional em Salmos 37, no versículo 25. Bora ler comigo? E diz assim: Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. Pão aqui está falando de provisão. Aleluia! Vamos também ali em 2 Coríntios 5, versículo 21, que diz assim: Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, por meio de Jesus, nós somos justificados. Amém? Queridos, a palavra de Deus, ela nos diz que somos justificados através daquilo que Jesus fez na cruz. Não é sobre aquilo que você fez, não é sobre a caridade que você tem, não é nada sobre você, é sobre tudo aquilo que Cristo fez naquela cruz. Aqui no Salmos 37, Davi, o salmista, ele fala sobre justiça também, mas de um tempo em que Cristo ainda não havia chegado, ainda não foi revelado, o mistério maior ainda não havia sido revelado. E Davi, ele fala de justiça como em uma sombra. Ele fala de justiça em um contexto de antiga aliança, em que tudo apontava para Cristo, mas eles viam em partes, eles viam de como um espelho antigo, que a imagem ela não é muito clara. Eles viam como em sombras, mas ainda assim, na antiga aliança, eles vendo como em sombras, eles o Davi ele já tinha essa ideia, ele já tinha essa concepção. A palavra de Deus também fala que Abraão ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. A palavra de Deus também fala que Noé era um homem justo, porque ele andava com Deus. E Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi pecava? Sim, ele pecava muito e a palavra de Deus não esconde nada, não esconde nada de nós. Mas a palavra de Deus conta que ele se arrependia e ele se voltava para Deus. Então, aqui nesse contexto de antiga aliança, no Salmos 37, está falando de um tempo em que Davi era jovem, que Davi era velho, e um tempo em que ele observou, ele fala de uma experiência dele, ele fala de um tempo em que ele pode dizer com total convicção e com experiência do assunto. Ele tinha experiência naquilo que ele estava dizendo, tinha experiência, porque ele viveu, ele viu por muito tempo que o justo não era desamparado pelo Senhor e que a descendência desse justo não mendigava o pão. Se a minha descendência não mendiga o pão, eu também não vou mendigar. Se tem provisão para mim, tem provisão também para os meus. Amém, glória a Deus. E Davi está falando num contexto de antiga aliança, onde as coisas elas não eram muito claras e que o mistério maior que é Cristo ainda não havia sido revelado. Se ainda na antiga aliança Davi falava de justiça, quanto mais nós, na nova aliança, na aliança que foi cumprida por Cristo, podemos dizer. Nós podemos dizer ainda mais, nós podemos dizer coisas ainda mais elevadas, porque Davi ele falava de um tempo em que tudo não havia sido cumprido, em que a vinda de Cristo ainda não havia acontecido, mas nós podemos dizer num tempo em que tudo se cumpriu e que Cristo veio, morreu por nós e levou sobre si todas as nossas dores e todos os nossos pecados. E pela justiça de Deus nós fomos justificados. E nós fomos feitos justiça de Deus. Amém? Queridos, talvez na sua vida o problema maior seja uma questão de identidade. Talvez você não saiba quem você é em Cristo e quem Cristo é em você. Então, através dessa palavra, tome posse dessa verdade, tome posse dessa sentença e saiba que você é justo, sim. Não pelo aquilo que você fez, mas por aquilo que Cristo fez por você, por mim, por nós, naquela cruz. Cristo, ele fez por nós. Cristo, ele venceu por nós. Cristo morreu por nós. Se fez maldito ali naquela cruz para que fôssemos reconciliados com Deus. Tome posse dessa verdade, dessa sentença e entenda. Falando, queridos, que não virão
que não virão adversidades, que não virão aflições, virão, mas você não está e não será abandonado. Você não está e não ficará sozinho. Você recebeu Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você, porque a partir do momento em que você aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você se tornou justo. Você foi justificado através daquilo que Cristo fez, e isso é graça. E está disponível para você, está disponível para sua descendência. Então receba Cristo como seu único e suficiente Salvador. E se você já fez isso, se Cristo é o seu único e suficiente Salvador e você já declarou essa verdade, então você precisa viver essa palavra. Você precisa viver a verdade dessa palavra. O justo não é abandonado e a sua descendência não mendiga o pão. Então não vai faltar provisão para a tua vida. Ela virá, ela precisa chegar porque você é justo, porque você foi justificado por Deus. Tome posse dessa palavra. Ore essa palavra e receba tudo aquilo que Deus tem para você, porque Ele sempre tem mais do que o suficiente, amém?